boa tarde. O Trilhas da Democracia Conjuntura de hoje recebe o seu mais recente convidado fixo, o professor titular sênior de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Armando Boito Júnior, para um diálogo em torno do Congresso Brasileiro, Câmara dos Deputados, Senado Federal e o seu progressivo divórcio em relação à sociedade brasileira. Boito, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, seja bem-vindo ao Trilhas e seja bem-vindo ao posto de convidado fixo nessa série de programas sobre análise de conjuntura. Seja muito bem-vindo, Boito. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui com você, com o Normando e com os que nos ouvem. Sempre compondo essa mesa hoje é uma mesa não virtual, uma mesa presencial. O companheiro, camarada Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Prazer em estarmos aqui juntos de novo. Prazer renovado em reencontrar o professor Boito, ainda aqui digitalmente, e em breve presencialmente aqui no estúdio, Roberto Saturnino Braga. Irei com prazer, Normando. Ótimo. Boito, na abertura do programa eu falei de divórcio entre o Congresso Nacional, o Congresso Brasileiro e a sociedade. Qual é a dimensão desse divórcio e se realmente é apropriado usar essa terminologia, essa expressão, para caracterizar a relação existente entre deputados e senadores e a sociedade em geral? Olha, Marco, na linguagem política, quando formos, por exemplo, no próximo domingo, formos às ruas protestar contra a PEC da blindagem, estamos gravando hoje é dia 19 de agosto, né, sexta-feira, e neste próximo domingo deverá ocorrer manifestações pelo Brasil contra a PEC da blindagem e contra a PEC da anistia. Então, para conclamar a população às ruas, até cabe uma expressão como essa. O Congresso Nacional está se divorciando da sociedade. Por que dizemos isso? E por que é legítimo dizer isso na linguagem da agitação política? Porque, de fato, o Congresso Nacional está se distanciando, se afastando, caminhando contra a grande maioria da sociedade brasileira. Então, como expressão de um discurso político, procede, né? Agora, se formos fazer uma análise, eu me permito aqui usar um termo que poderá incomodar alguns, uma análise científica da relação entre o Congresso e a sociedade brasileira, aí veremos que essa formulação não é adequada. Por que não é adequada? Porque no Congresso Nacional estão, sim, representados setores importantes da sociedade. Na verdade, setores de grande poder econômico, não é? E quem está fora é a grande maioria trabalhadora. Essa que é a situação. Mas tem uma particularidade na representação política do Congresso que é importante nós destacarmos. No Estado capitalista, organizam-se diferentes segmentos da burguesia. Não é? Então, o Estado, quando vai tomar medidas de política econômica, política creditícia, fiscal, de comércio exterior, etc., que são medidas políticas que têm que acomodar interesses de diferentes frações da burguesia, ou quando vai tomar medidas relativas à política social, previdência, salário mínimo, a política habitacional, que são voltadas para as classes populares, ou medidas de política externa, vai ou não vai defender a soberania brasileira contra o ataque do imperialismo estadunidense. Em todas essas gamas de medidas, toda essa gama de medidas de política de Estado,
ele tem que considerar, é um Estado capitalista, organiza a dominação burguesa, ele tem que considerar em primeiro lugar, os interesses dos distintos segmentos, nós podemos dizer frações da burguesia, não é? É, ao fazê-lo, ele vai, porque não há outra maneira possível, priorizar os interesses de uma determinada fração, em detrimento dos interesses das outras. Elas também estarão representadas, mas secundariamente, de forma subordinada nas políticas de Estado. Essa fração cujos interesses são priorizados, que no Brasil de hoje é a grande burguesia, e com variações de governo para outro que poderão surgir da nossa conversa, essa fração cujos interesses são priorizados, a gente chama de fração hegemônica. Muito bem. O que acontece agora? Voltemos para a questão do Congresso. O que acontece com os ramos do aparelho de Estado? Você tem o executivo, o legislativo, o judiciário. Na teoria, no discurso ideológico, deve haver uma atuação independente, uma relação harmônica entre esses três poderes. Há uma divisão de competência entre esses três poderes e deveria haver um equilíbrio entre eles, mas isso é um discurso ideológico. O que normalmente se verifica é a dominância, a dominação de um desses ramos sobre os demais. Então, aí surge uma correspondência, que geralmente se dá do seguinte modo: a fração burguesa hegemônica, aquela cujos interesses são priorizados, ela ocupa, controla, está representada fundamentalmente no ramo, que é o ramo dominante do Estado naquele país, naquela época. Então, no caso do Brasil, da década de 90 para cá, da redemocratização para cá, é o executivo, em detrimento do legislativo, e isso apesar da ascensão do legislativo nos últimos anos. É o executivo. Então, esse grande capital ele vai estar representado fundamentalmente no executivo. Ele tem acesso direto aos ministérios, à presidência, e é lá que ele discute, que ele procura influenciar a política, a tomada de decisão da parte dos agentes de Estado, que não são meros instrumentos manobrados por esse grande capital, não. Eles têm um papel ativo na concepção e formulação de uma estratégia de política de desenvolvimento capitalista, mas o fazem sob a influência desse grande capital. O que acontece no legislativo, que no caso do Brasil, repito, a despeito das mudanças dos últimos anos, é um ramo secundário no processo decisório do Estado brasileiro? Nessa instituição estarão presentes os segmentos da burguesia ou as frações burguesas que estão subordinadas no bloco no poder. Eu vou dar dois exemplos. Uma coisa que todo mundo sabe: existe a frente parlamentar da agropecuária. Eles proclamam possuir mais de 300 deputados. É claro que sempre há exageros nisso, porque o mesmo deputado pode estar em mais de uma frente, ou pode estar lá mais nominalmente do que de fato, mas, de fato, a frente parlamentar agropecuária é muito grande. Essa frente ela está vinculada organicamente com os fazendeiros da grande agricultura pecuária capitalista de exportação. O que eles fazem lá? Vejam bem, esses fazendeiros são subordinados no interior do bloco no poder. Quem controla o agronegócio são as grandes tradings, que fornecem insumos, exportam, financiam a produção agrícola e pecuária. Eles estão subordinados. Essas grandes trading, elas impõem preço aos fazendeiros, elas operam em regime de oligopólio. 5, 6 controlam o comércio exterior das commodities no Brasil. Então, elas operam em regime, eu disse, de monopólio, na verdade, de monopsônio, né? Só elas que compram o produto da agricultura,
E a política econômica do Estado não altera essa subordinação econômica do fazendeiro às grandes trade. Então, por isso eu posso dizer que eles ocupam uma posição subordinada. Mas eles possuem um programa, que é o quê? Obter um plano safra generoso, grande e subsidiado, obter financiamento para a construção de silos, lograr que se construam rodovias, ferrovias para o escoamento da produção, e a Frente Parlamentar Agropecuária luta por esses objetivos ao nível da política econômica no Congresso. No nível da política social, o que eles querem? Eles querem que o governo deixe de tomar medidas favoráveis ao MST, às populações indígenas, ao movimento ambientalista, e lutam por isto, por esses objetivos no Congresso Nacional. Então, você tem aí um segmento da burguesia que é subordinado no bloco no poder, mas tem uma plataforma própria de reivindicações e os seus representantes orgânicos. Eu estou usando orgânico no sentido do Gramsci. Né? O Gramsci, quando fala orgânico, quer dizer que é algo estável, não é algo circunstancial. Né? Então, esse segmento da burguesia e seus representantes orgânicos no Congresso agem com base nessa plataforma. Agora, você tem um outro segmento da burguesia que não tem essa organicidade. Esse é o segundo exemplo. Esse é o segundo exemplo que você disse que daria. É o segundo exemplo. Eu estou procurando mostrar os laços do Congresso Nacional com certos setores sociais. Né? Então, um segundo caso que é importante, esse realmente, e ele é muito importante, é o caso do médio capital. Veja bem, o capitalismo, na sua fase monopolista, ele a economia capitalista está sob controle de grandes empresas monopolistas ou oligopolistas. Né? 5 grandes bancos nacionais controlam o sistema financeiro. 4, 5 empresas perdão, 10, 12 empresas da construção pesada brasileira controlavam o mercado de grandes obras no Brasil até a Lava Jato, que depois a Lava Jato, agindo como instrumento do grande capital internacional, praticamente quase destruiu esse segmento da burguesia brasileira. Né? Mas eram 10, 12 empresas que controlavam tudo. Agora, há dezenas e dezenas de milhares de empresas pequenas e médias que não fazem parte do grande capital. Essas empresas não possuem uma plataforma própria de reivindicação, nem uma representação orgânica no Congresso Nacional, mas elas mantêm com deputados e senadores uma relação de tipo clientelista, são as emendas parlamentares. As emendas parlamentares, e é por isso que nós, da esquerda, temos muita crítica a fazer às emendas parlamentares, mas tem um tipo de crítica que não é de esquerda, que está presente na Folha de São Paulo, no Estadão, no O Globo. Que crítica é essa? No fundo, traduzindo, é o seguinte: em vez de esse dinheiro das emendas parlamentares poderia estar sendo carreado para o abatimento da dívida, para fazermos superávit primário. As emendas parlamentares estão ameaçando a austeridade fiscal. É essa que é a crítica de direita neoliberal às emendas parlamentares, porque há uma concordância geral na grande mídia contra as emendas parlamentares, mas de uma perspectiva neoliberal. Por quê? Porque o neoliberalismo está ligado ao grande capital, a política financeira de austeridade está ligada ao sistema financeiro, aos grandes bancos, tanto aos bancos nacionais quanto ao segmento internacionalizado do capital financeiro. Né? E esses parlamentares, ao contrário, quando eles falam que usam as emendas para política eleitoreira, sim, é uma política eleitoreira,
Mas essas emendas, na verdade, vão para pequenas e médias empresas, quando não até para segmentos das classes trabalhadoras, né? Então, essas emendas parlamentares podem ser são vistas como um elemento de perturbação da racionalidade da política econômica, que seria uma racionalidade voltada para a produção de superávit primário. Mas, repito, essa é uma crítica de direita às emendas parlamentares. Nós podemos e devemos pensar uma crítica de esquerda. Então, vocês poderiam dizer, mas isso tudo está muito abstrato, porque como que é possível saber que tem uma massa de médias e pequenas empresas? É possível saber fazendo uma análise das emendas parlamentares e há bibliografia sobre isso, não é? E então você tem essa relação clientelística, né? Veja qual é a particularidade. Não é um programa que tenta influir de maneira sistemática na estratégia geral da política de desenvolvimento. É algo que está muito aquém disso. É algo muito mais tímido, muito menos ambicioso, que procura pequenos favores localizados. É isso que é o clientelismo de grande parte dos parlamentares, deputados e senadores em relação à sociedade. É isso que a gente chama de clientelismo. Agora, a mesma relação clientelista, só que num outro aspecto, eles mantêm com o executivo, né? A servir, apoiar, integrar a base de apoio do governo para, em troca, receber favores que eles distribuirão para a sua base. Porque, veja bem, e Oito. com isso... Sim, sim, por favor. E depois eu passo Tá, para Normando. eu vou fazer essa observação e vou encerrar. A observação é a seguinte: muitos dizem o campo fisiológico, eu estou querendo indicar as bases sociais da fisiologia, do campo dos deputados fisiológicos. Quando a gente diz são partidos fisiológicos que prestam apoio ao governo em troca de favores. Isso é verdadeiro, mas é apenas parte da história. Porque a pergunta que fica é a seguinte: mas por que os eleitores votam neles? Porque são eles que prestam apoio em troca de favor. Por que o eleitor vota nele? O eleitor vota nele porque a outra face do clientelismo é essa relação que eu estou indicando com o eleitorado, né? Hoje é sabido, inclusive, que com o crescimento exponencial das emendas parlamentares, os deputados de direita, né, estão conseguindo formar grandes reservas de mercado eleitoral e se reelegerem, né? Já o jornalismo político, inclusive, tem mostrado esse fenômeno, né? Não sei se eu me fiz entender Muito sobre claramente. essa relação Congresso-sociedade, né? Agora, o interesse dos trabalhadores, tem lá alguns sindicalistas, tem deputados ligados aos interesses dos indígenas, mas na sociedade brasileira, no Estado e no Congresso brasileiro, isso é, desde a Primeira República, perdão, desde o início da Nova República, algo muito pequeno e, na verdade, algo que vem decrescendo, se reduzindo, né? Normando? Professor Boito, em contrapartida a essa redução da representação de setores mais autênticos ou minoritários politicamente minoritários, não numericamente minoritários, da sociedade brasileira, o clientelismo ele vem aumentando, né? E nesse aumento, né, há uma notável fragmentação da capacidade de interlocução do Congresso, né? Antes, um líder de bancada, há poucas legislaturas, 4 legislaturas atrás, um líder de bancada, ele dirigia seus votos e um líder de partido também. Hoje você tem uma multiplicidade de interlocutores que dificulta, se não impossibilita, um arranjo de forças mais permeável, mais suscetível a um controle do executivo, me parece. Por outro Eu lado, concordo, eu não, concordo com você, Normando. Até pouco tempo atrás, as lideranças partidárias, praticamente tendo o apoio da liderança, tinham o apoio do partido. E há bibliografia sobre isso
que mostra que essa afirmação é verdadeira. Os partidos não eram amorfos. Não, eles tinham uma regularidade no voto e havia esse controle, uma disciplinarização a partir da cúpula, até porque os deputados podiam ter acesso a certas vantagens, inclusive emendas, dependendo da boa relação que esses deputados tinham com a cúpula do partido. De uns anos para cá, isso vem mudando, sim. Com esse crescimento exponencial das emendas parlamentares, os, a capacidade da liderança partidária de disciplinar o partido diminuiu, não é? E a capacidade do Executivo Federal, vou usar uma palavra talvez meio imprópria, mas de comprar apoio político na relação clientelística, também se reduziu, também se reduziu. Hoje é muito mais difícil formar uma base governamental estável no Congresso, principalmente para um partido de centro-esquerda, para um governo progressista, como é o caso do PT e do governo Lula, né? Aí a dificuldade é maior ainda, porque no Brasil tem esse desajuste entre a força do campo progressista no nível da eleição presidencial e a fraqueza desse campo no nível da eleição parlamentar, que é um tema sobre o qual seria interessante conversar também. Sem dúvida nenhuma. Bom, Heitor, durante muito tempo a expressão presidencialismo de coalizão do Sérgio Abranches para analisar o sistema político brasileiro foi utilizado com uma determinada capacidade de compreensão em relação aos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, os dois governos de Lula e até, no limite, o primeiro governo da Dilma e, em seguida, entre em crise. Meu objetivo aqui não é fazer a discussão sobre a justeza ou não da expressão do Sérgio Abranches, mas, na verdade, te ouvir a respeito do seguinte fato. O PT, durante muito tempo, e acho que ainda não abandonou por completo essa ideia, viu como sendo fundamental a disputa pela presidência da República. Se jogava peso na eleição do Lula e nem tanta atenção era dada à eleição de deputados e senadores. Me parece que essa realidade muda a partir de 2014 até os dias de hoje. Isso não se deveria ao fato de que essa parte fisiológica da política brasileira, que é associada, vinculada a segmentos de direita, teria percebido os riscos que correm seus interesses em governos, eu estou falando de fraco reformismo do Partido dos Trabalhadores, e de que daí a necessidade de transformar aquele poder secundário que você falava, a instituição secundária nessa disputa por hegemonia, né, de realização dos interesses de classe, da grande burguesia, do médio capital, teria as eleições para a presidência da República poderiam implicar em riscos de políticas neodesenvolvimentistas e onde existe um determinado privilegiamento ou abertura de espaço. Vou usar os setores que você mesmo citou, o MST, os indígenas, quilombolas, e a partir daí teria, na verdade, visto a importância de ocupar o Congresso Nacional, Câmara de Deputados primeiro, e agora se vê de maneira clara o Senado Federal para as próximas eleições. Isso é um recado claro para que a esquerda necessite mudar as suas táticas de luta e a própria análise da importância da eleição presidencial e também da eleição para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal? Olha, Marco, eu penso, acho que está embutido ou explícito naquilo que você falou,
que a esquerda em geral, o PT em particular, priorizaram unilateralmente a eleição para os cargos executivos e subestimaram a importância do legislativo. E isso mesmo no período anterior, quando no Brasil praticamente o executivo governava por intermédio de medidas provisórias. Os números mostram muito isso. Fernando Henrique, 1 e 2, Lula, 2 e Dilma, 1, governaram por intermédio de medida provisória e o Congresso nem tinha força para derrubar essas medidas, a capacidade de derrubar a medida provisória era muito pequena, mas mudaram-se muitas circunstâncias, inclusive a legislação que governa o processo de edição e validação de medidas provisórias se alterou. A situação outra é hoje. Hoje, então, digamos, teria mais importância ainda a presença no legislativo. Então, a esquerda pecou em privilegiar unilateralmente o executivo. Mas eu penso que daí não podemos deduzir que essa dificuldade será superada apenas com uma iniciativa da esquerda que se convença da necessidade de dar grande importância nas campanhas eleitorais ao legislativo. Eu penso que isso apenas não basta, porque tem elementos, atributos estruturais daquilo que nós podemos denominar lulismo, que é um fenômeno que transcende o PT, é mais amplo, maior que o PT, tem atributos estruturais desse fenômeno político que dificultam, obstaculizam muito a conquista de maioria no Congresso Nacional, e eu posso desenvolver isso que eu estou falando. Né? E, em segundo lugar, porque nós temos um sistema eleitoral que individualiza muito a eleição, e essas duas coisas estão ligadas, individualiza muito a eleição para o Congresso. Por exemplo, no México, se a eleição é por lista, se a eleição para o Congresso Nacional é por lista partidária, então o eleitor vai lá e vota no PT, vota no PSDB, vota no PMDB. Mas cada um desses partidos organiza a sua lista de candidatos. Tem sistema de votação que o eleitor nem sabe qual é a ordem dessa lista. Quais serão os candidatos que assumirão caso a sigla do PT tenha 20% dos votos para o Congresso. Ninguém está sabendo. É do primeiro ao 20º que o partido determinou. No Brasil tem uma cultura política muito preconceituosa com o partido político. Mas aí é a ditadura dos partidos, eles que vão organizar a lista. Né? Bom, aqui é votação individual. Você pode também ir na urna e marcar PT, mas havendo a votação individual, cada candidato a deputado, vereador, vai fazer a sua campanha individual e seu principal concorrente vai ser o candidato a deputado e vereador do mesmo partido. Boito, só para dizer, os males causados pelo atual Congresso, pelas últimas legislaturas, são muito maiores do que o risco da adoção do voto em lista e do fortalecimento das burocracias partidárias, que era um dos argumentos utilizados, né, nos debates para não se apoiar exatamente o voto em lista, não é? Esse era um dos argumentos, né? O outro argumento é esse mais franco e quase na base do sincericídio. Muitos deputados conservadores disseram: somos contra o voto em lista, porque isso vai favorecer o PT. E é claro, apesar do PT não ser um grande partido de massa, como foi a velha social-democracia, o PT, as pesquisas de opinião mostram, é o partido que mais simpatia tem enquanto partido na sociedade brasileira. Né? Todas as pesquisas de opinião indicam isso. O PT sairia bem na frente. Né? Mas então o que acontece é o seguinte: veja bem, a sociedade capitalista, você vê que falando do Congresso
muitas vezes temos de nos remeter à organização da sociedade e da economia. Não dá para isolar o Congresso de tudo que do seu próprio entorno, não é? Mas voltando então, a sociedade e a economia capitalista estão organizadas de tal modo que você tem uma a distribuição dos agentes sociais em hierarquias de diferentes tipos. Então, você pega uma cidade do interior, você tem autoridades do Estado, o delegado de polícia, o vereador, o prefeito. Você tem pessoas influentes porque ocupam a posição de capitalistas, fazendeiros, o dono do supermercado, o dono os fazendeiros, não é? Esse município imaginário ele está hierarquicamente organizado. Ou entra aí uma autoridade alternativa, que pode ser a organização partidária de massa, como era a velha social-democracia. A velha social-democracia se organizava por seções, né? Na base do território. Vamos dizer assim, cada bairro ou partes do bairro tinha a sua seção que se reunia semanalmente ou quase diariamente, tinha suas atividades culturais, atividades de educação política, discutia política nacional. Então, estava enraizada na base, promovia educação política e tinha atividade política perene, e não apenas no ano de eleição. Não é? Então, surgiu tal problema com tal legislação, com tal projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. A social-democracia tinha condição de convocar e realizar mobilizações de massa a favor ou contra aquele projeto. Não estamos em época de eleição, mas estamos fazendo política e de forma perene. Então, se você tem esse partido de massa, você vai poder fazer frente à autoridade do delegado, do prefeito, do proprietário de terra, do médico, né? De um determinado município. Estou pensando agora no município do interior. Se você não tem, é essa gente que vai determinar o voto da população desorganizada e que poderá votar por uma relação clientelística, não é? Por exemplo, uma emenda parlamentar. Então, o que você tem no Brasil é um modelo para a eleição do Congresso que favorece muito os segmentos sociais que já detêm poder econômico, poder político na própria sociedade, na própria economia. E eles convertem esse poder econômico, esse poder social, esse poder econômico, em poder político no Congresso. No período de eleição, o que eles fazem é converter o poder econômico que possuem na sociedade em poder político, elegendo deputados. Por quê? Porque não tem quem rivalize com eles, não tem quem rivalize naquele bairro, naquele município. E o que pode rivalizar é o Partido Operário ou um Partido Popular de massa. De massa, não no sentido que tenha muita gente, é nesse sentido também. Mas é isso que eu falei: organização na base, educação política e atividade política perene. Infelizmente, o lulismo não é isso. O PT começou assim, apontava nessa direção, assim como o Partido Comunista Brasileiro apontou nessa direção em 45, 46, 47, até que veio aquela onda repressiva do início da Guerra Fria sob o governo do Marechal Dutra. Não é? O PC apontou nessa direção, foi abortado, foi abortado. E o PC ficou clandestino, embora quase que livremente, até o golpe de 64. O PT, 20 anos depois, também apontou nessa direção, mas rapidamente se desviou e foi se tornando um partido de quadros parlamentares. Os parlamentares são basicamente quem controla o partido não tem mais organização. No início tinha os núcleos profissionais, os núcleos de bairro, não é? Hoje não tem mais aquela atividade. Então, hoje, os bairros estão ocupados pelas igrejas pentecostais, que essa sim
reúnem regularmente seus adeptos e fazem pregação política, a maioria, não todas, mas a maioria delas é de direita e faz pregação política, então eles têm essa penetração capilar na sociedade, né? Que a esquerda não tem porque não tem um partido de massa. Então, Boito, desculpa, deixa eu só concluir. tá. No nível da eleição presidencial, o lulismo funciona. O lulismo funciona porque eu entendo que no nível da eleição presidencial, a prática do clientelismo, com base na autoridade espontânea aí da economia da sociedade capitalista, não é tão operante, é quase que inoperante. Então, aí, no nível da eleição presidencial, o PT é forte. Mas com esse esquema e com essa legislação eleitoral, é muito difícil a esquerda fazer maioria no Congresso brasileiro, né? Como fez no México. No México tem voto em lista, não é apenas voto em lista, mas tem voto em lista, e o Partido Morena do México, eles têm uma atividade de formação política muito regular e permanente, né? Muito regular e permanente. Então, e comunicação política com a base, né? Tanto o Obrador como agora a Cláudia Sheinbaum, é permanente também as matineiras, né? Pela manhã, 7h30 da manhã, ela está falando lá quais são as questões políticas da semana e qual vai ser a direção do governo, e pedindo apoio popular. Então, do jeito que está sendo feita a política no Brasil, o Congresso vai ter sempre maioria conservadora e será sempre um grande obstáculo para um governo progressista, né? Então, não basta a esquerda tomar a decisão de dar maior importância à eleição da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas. Isso é necessário, mas não é suficiente. Tem que lutar por transformações na forma de organização política dos trabalhadores e transformações no sistema eleitoral. Normando? Professor Boito, sobre as emendas, nós temos visto não a criminalização, mas uma necessidade de controle da administração direta, né, no sentido de dar transparência e respeito aos princípios da administração pública, e elas foram judicializadas. O ministro Flávio Dino tem pressionado bastante o parlamento no sentido do combate e da democratização. Depois das emendas, nós vimos recentemente a Operação Carbono Oculto, que vai e atua em 42 escritórios da Faria Lima, que o senhor já tinha chamado a atenção em programa anterior, né, uma fatia de classe dos representantes do capital internacional e dos investidores, e muito ligada à possível candidatura do governador de São Paulo à presidência, Tarcísio de Freitas. E, na sequência, né, temos todas as investigações e agora denúncias sobre personalidades do Centrão, né, e ligadas ao PCC, a maior facção criminosa e importância política do Brasil. Claro que tudo isso tem que ser investigado, claro que o crime organizado tem que ser combatido e a sua presença na institucionalidade também. Mas o que me parece, no geral, é que a opção de combate à direita pela organização política está sendo trocada pelo uso da repressão estatal e da política institucional de controle, né, a esses setores. Ou seja, em lugar de travar o enfrentamento político-ideológico, eu estou chamando o doutor delegado e o seu juiz. Eu estou errado nessa visão, professor? Há uma renúncia em nome da institucionalidade? Pode ser que você esteja errado, mas eu concordo com essas suas considerações. Estaríamos nós dois errados. Eu faria uma nuance, Normando, que é a seguinte. Na verdade, se você examinar desde da crise do impeachment e da deposição da presidenta Dilma até hoje,
a direita tem estado muito mais forte, mais organizada do que a esquerda. Esse é um fato reconhecido por inúmeros analistas políticos, não é? Jornalistas, pesquisadores, etc. Então, o que aconteceu é que boa parte da luta da defesa da democracia, eu considero essa democracia uma democracia liberal, burguesa, e no caso do Brasil, uma democracia liberal burguesa bem atrasada, muito mais atrasada do que foram as democracias liberais burguesas na Europa do pós-guerra, né? Mas essa democracia liberal burguesa interessa muito para os trabalhadores que ela não seja destruída pela extrema-direita, que é o objetivo da extrema-direita hoje, né? Isso que nós estamos assistindo no Congresso Nacional é uma espécie de continuação do 8 de janeiro, né? Eles estão nessa linha de minar a democracia em todos, em diversos aspectos. Então, o que aconteceu, devido a essa fragilidade da esquerda, setores da burocracia de Estado acabaram ganhando uma proeminência muito grande na defesa das instituições democráticas, que, repito, interessa aos trabalhadores. Aí eu acho que a gente tem que, de um lado, é, olhar com olhos críticos, como você alertou, não é? E dizer, olha, nós não podemos abrir mão da luta política e ideológica e nós devemos converter a resistência democrática em algo que seja um movimento popular e não uma ação do Xandão no STF. Tá certo? É isso, nós precisamos de um grande movimento popular de defesa e ampliação da democracia para derrotar a extrema-direita. Isso é fundamental. Agora, enquanto não temos isso, nós também não podemos deixar, no meu modo de ver, de dispensar um apoio, mesmo que um apoio crítico, à atividade do STF. Nós temos isso agora e não podemos abrir mão disso, né? Isso está sendo importante para combater o fascismo. Veja as dificuldades, a situação difícil na qual os bolsonaristas se encontram e a operação até um tanto desordenada que eles estão fazendo no Congresso Nacional para aprovar a PEC da blindagem, depois a PEC da anistia. Eles estão se desgastando muito. Eu avalio até que eles poderão dar com os burros na água, tanto na PEC da blindagem, quanto na PEC quanto no projeto de lei de anistia, né? Eles poderão dar com os burros na água em ambos os casos, se desgastarem muito, porque os obstáculos para a aprovação dessas duas, embora a PEC da blindagem já tenha sido aprovada na Câmara, mas o obstáculo para chegar à aprovação final, os obstáculos são muito grandes. Primeiro é aprovar a PEC da blindagem no Senado. A anistia que foi aprovada na Câmara, o relator já está querendo, já declarou que vai mudar. Que não vai, na verdade, não vai ser mais anistia, vai ser uma redução, vai ser uma legislação sobre a dosimetria das penas, reduzindo as penas. Isso não é anistia. E os bolsonaristas já estão em rebelião contra o relator. Então, isso já é um obstáculo dentro da própria Câmara. Depois, como todo mundo sabe, tem um obstáculo presidencial, que é o veto do Lula. Depois tem um obstáculo judicial, que é a constitucionalidade que será julgada pelo STF. É muito difícil isso passar. É muito difícil isso passar, e isso mostra como a ação dessas instituições tem sim a sua importância, num momento em que o movimento democrático e popular está fragilizado. Agora, eu concordo com você, nós não podemos nos acomodar nessa situação. E isso é uma tentativa de fazer com que a defesa da democracia que temos e já da ampliação dessa democracia seja tomada em mãos pelo movimento democrático popular. Não nos acomodarmos numa situação em que o judiciário, particularmente o STF, se convertem
os heróis da luta democrática no Brasil, né? Boito, pela segunda vez eu digo que a gente precisa puxar um programa sobre partidos de massa no Brasil. Tá? Numa vez anterior a gente já tocou nesse assunto. E eu gostaria de fazer uma provocação nesse quarto final do programa. Sem dúvidas, a figura do Lula acabou superando a própria figura do PT como partido. Quer dizer, a personalidade política Lula é hoje, sem dúvida, maior do que o PT. Mas eu não considero que o PT tenha deixado de ser um partido de massas. Me parece que, na verdade, a gente vive há muito tempo uma campanha de antipolítica, contrário à forma partido, e que se confundem, pelo menos desde do período do Mensalão, passando pelo Petrolão, pela Lava Jato, né? 2005. Isso. Então, vejam, são 20 anos, Boito, de uma fortíssima campanha contra a política e contra a forma partido. Só que, você sabe muito bem, os partidos políticos, da forma como a gente entende hoje, são resultado da mobilização da esquerda social-democrata no final do século XIX. Isso porque a direita já tinha o seu partido, que era o Estado. E aí, nesse sentido, quem mais sofreu com esses ataques, essas 2 décadas de ataque contra a política e a forma de partido, foi o PT. Não é? Agora, eu tendo a concordar contigo quando você afirma da necessidade, né, de que o PT, mas as esquerdas em geral, se organizem e construam um partido de massa. Eu considero que esse partido já existe, que seja o PT. Né? Mas eu concordo contigo quando diz que, digamos, o resultado disso, dessas 2 décadas, foi um distanciamento do próprio tecido social. E aí eu me lembro, eu acho que isso começou a acontecer, posso estar equivocado, mas quando do comício da Lapa, no segundo turno do Haddad, da campanha Haddad-Bolsonaro, em 2018, quando o Mano Brown sobe ao palco E faz aquela chamada. e faz a chamada, puxa a orelha dizendo, olha, vocês abandonaram a periferia, vocês abandonaram, não sei se ele falou as bases, mas acho que ele falou, abandonou as periferias, e a partir daí, então a gente está falando de 2018. Isso. Né? Então já se vão 7 anos. anos. Né? E aí virou, da boca das lideranças do PT, uma espécie de retórica, né? De que é preciso voltar às bases, é preciso voltar às periferias. E, na minha avaliação, existem obstáculos não apenas conjunturais, mas também estruturais em relação a esse retorno às bases. Eu queria te ouvir, mas antes, Normando... Só uma carona rápida. Tá. Primeiro que a resposta lógica que me vem à cabeça sempre que eu ouço esse bordão, precisamos voltar às bases, né? Onde é que está a base, quem é a base, o que aconteceu com a base nesses 20 anos. Segundo que, não relacionado a essa pergunta, e não coincidentemente, esses 20 anos de ataque ao PT são também 20 anos de ataque aos direitos dos trabalhadores, sim, de precarização objetiva das relações de trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Boito, espero a sua contestação. Eu queria, em primeiro lugar, esclarecer por que eu citei a social-democracia. Eu citei por 2 razões, porque a social-democracia é o primeiro partido de massa da história da humanidade, né? Porque antes do capitalismo, os trabalhadores eram escravos, eram servos de gleba, não tinham direitos civis, não organizavam partido, sindicato, nada disso, né? A organização dos trabalhadores é uma característica
é uma característica da sociedade, da moderna sociedade capitalista, né? Então surgiu a social-democracia alemã no final do século XIX como o primeiro grande partido de massa. E segundo, porque eu acho que o PT é muito inspirado na social-democracia. Sem dúvida. Mas eu citei a social-democracia por isso, porque tem outro partido de massa que foram os partidos comunistas da Terceira Internacional. Sim. Não o citei porque eles já assumiram um modelo que era muito próximo do modelo da social-democracia, no que tange a ser partido de massa, e porque eu acho que o PT está muito longe daquela ideologia revolucionária dos partidos comunistas da Terceira Internacional. Né? Nisso concordamos. Bom, e, ah, e eu queria fazer uma outra observação também. O Marco se referiu ao presidencialismo de coalizão, e eu diria o seguinte: eu penso que a crise da governança baseada no presidencialismo, que normalmente é chamado de presidencialismo de coalizão, né? Você tem uma presidência da República que tem que administrar um arranjo partidário para poder sustentar o governo, e esses partidos não são os partidos que apoiaram a candidatura presidencial necessariamente, não é? A crise e eu acho que esse sistema está em crise, mas a crise dele, de novo, transcende muito o Congresso Nacional. Transcende muito. Se você não remeter à sociedade, à economia, à história, você não vai entender isso. Não é? Nós tivemos nesse percurso, porque você lembrou, né? Fernando Henrique 1 e 2, Lula 1 e 2, o que é denominado presidencialismo de coalizão funcionou. E funcionou a despeito do que se poderia imaginar antes. Né? O Lula governando com aquele Congresso, governou e funcionou muito bem. Por que isso mudou? Eu acho que tem um elemento fundamental nessa trajetória, que é a crise econômica do capitalismo de 2008. Não, a crise econômica, isso daí as pesquisas que eu faço têm mostrado muito claramente, a crise econômica radicalizou a as exigências da grande burguesia, e principalmente da grande burguesia associada a esse ao setor financeiro, radicalizou demais essas exigências. Eles passaram a aquela coisa muito tradicional e conhecida, jogar o peso da crise nas costas dos trabalhadores. Aonde que pode ver isso? Não dá para ficar mostrando pequenos fatos, mas isso pode ser visto de maneira global e contundente no governo Temer. Eles depuseram a Dilma para recolocar no poder um programa neoliberal. Agora, vejam o programa neoliberal do Temer e comparem com o que foi o programa neoliberal do Fernando Henrique. O programa neoliberal do Fernando Henrique vai parecer um programa social-democrata perto do programa neoliberal do Temer. Sim. Com a sua reforma trabalhista. A reforma trabalhista que o Temer fez é muito radical. O Fernando Henrique não fez nada parecido. O que o Fernando Henrique fez foi afrouxar um pouco a fiscalização das leis trabalhistas. Mas fazer a mudança que o Temer fez, o Fernando Henrique aprovou a lei da responsabilidade fiscal. Agora, compare a lei da responsabilidade fiscal com a lei do teto de gastos. Então, essa burguesia, essa grande burguesia, principalmente seu setor financeiro e associado, queria um arroxo muito grande, como se disse na época, né? Um ultra-neoliberalismo. Então, com uma postura desse tipo, desse setor burguês, fica muito difícil encontrar um sistema de governança estável dentro de uma democracia burguesa. Fica muito difícil, né? E dentro desse mesmo contexto surgiu um movimento neofascista. E o movimento neofascista se caracteriza não tanto por um programa econômico social, que ele importou o programa econômico social do neoliberalismo.
ele se caracteriza muito mais pelo seu autoritarismo político, pela sua luta contra a democracia liberal. O programa dele é mais, digamos assim, estritamente político, né? Então, esses dois elementos novos foram eles que abalaram a situação econômica e social e de comportamento das classes que são em presença, abalaram o sistema de governança do presidencialismo de coalizão. Vejam hoje, como é possível fazer presidencialismo de coalizão com um partido político e quando um ministro de Estado ou o próprio presidente da República vai ao Congresso, os deputados do PL ficam gritando em coro: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Isso no Congresso Nacional. Então, o surgimento do movimento fascista é um elemento disruptivo muito importante. Ou como é possível fazer acordos numa situação em que o que se exige e que se continua exigindo é que a política de salário mínimo seja descolada da política de aposentadoria do INSS e do benefício de prestação continuada. A burguesia, a grande burguesia, está fazendo exigências muito radicais e isso bala as bases econômicas e sociais daquele sistema de governança do presidencialismo de coalizão, né? Agora, isso eu queria deixar esse comentário, mas o que vocês tinham levantado agora era onde está e quem é a base que o Partido dos Trabalhadores ou outros partidos, juntamente com o Partido dos Trabalhadores, organizassem massivamente, né, a base social, né? Foi Normando que disse, Normando que levantei a bola nesse sentido. E poderia ser ampliada essa discussão. Eu me lembro, a gente está chegando ao final, Boito, desse programa, mas eu me lembro, o ano era 1988, no Sindicato dos Professores, aqui no Rio, na Pedro Lessa, salvo engano, e era um debate onde se encontravam na mesa Zé Paulo Neto e Leandro Conder. E a discussão era sobre um documento do PCB chamado Declaração de Março de 1958. Essa reunião era uma reunião para discutir os 30 anos, né, da Declaração de Março de 1958, e da plateia, o falecido Luiz Werneck Viana levantou o dedo e pediu a palavra para dizer: eu queria que a mesa me respondesse. A mesa era Zé Paulo Neto e Leandro Conder. Qual é o sujeito social da Revolução hoje? E ainda fez um ponto de interrogação. Boito, eu acho que a gente poderia, na tua próxima participação, agora o programa já terminou, fazer uma discussão sobre partido, classe. Qual o sujeito, ou então, para usar os termos, a base. Qual é essa base social? Quem é, onde está, etc. Boito, a gente chegou... Por favor, Boito. Não, pode ser, podemos levar esse tema para uma nova conversa, porque houve, de fato, muitas mudanças. Mas a possibilidade da constituição nesse processo de um sujeito social revolucionário, para mim, é algo que está no horizonte da nossa atuação política. A única coisa que não muda é a cara do Michel Temer, né? Hoje de manhã eu vi a foto de Temer com Aécio e Paulinho da Força Sindical, e coisa boa não vem dali nunca. Boito, é sempre um prazer poder dialogar contigo. Um grande abraço, espero que na próxima oportunidade... Seja presencial, cuidaremos disso. Seja presencial. Muito obrigado, professor Boito, mais uma vez. Eu acho que é excepcional reencontrá-lo e ter a sua sabedoria. Bom, muito obrigado. Abraço a vocês e aos que nos seguiram. O Trilhas da Democracia de hoje fica por aqui e amanhã a gente vai escutar uma voz do Congresso, uma voz do Senado Federal. O programa será com a senadora do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, Tereza Leitão.
Grande abraço e até amanhã.